guerra terrível entre os micróbios lá, como existe dentro de nós, né? Essa luta pela sobrevivência dos micro-organismos, que em primeira instância são nossos aliados. Esse negócio de ter problema com micróbios, isso aí é uma coisa muito imposta, né? As políticas públicas que não estão muito favoráveis. Mas nós temos que perceber que o descontrole populacional de algum micróbio é que pode trazer para nós algum desconforto. Isso aí não é uma fala, essa não é uma fala minha, o Haeckel, que já falou tantas coisas como a lei biogenética fundamental, né? A ontologia recapitula a filogenia, quer dizer, nós no momento embrionário, recapitulando todos os filos dos animais, eu vou dizer até dos seres vivos, né? Que são 6 reinos. Então a coisa é tão ampla que a gente não consegue trabalhar só com uma área de conhecimento. Impossível. Então, daí a ideia do CIEPS também, CIAPS, tudo passa por aí, né? Essa percepção. E a capoeira é um exemplo disso, né? Hoje nós temos, em relação a políticas públicas, um movimento muito forte, já no Senado, de profissionalização do professor de capoeira, na área de capoeira. Então está uma discussão muito grande entre os mestres de capoeira do Brasil inteiro, nesse momento. O WhatsApp está bombando os grupos para todo lado, né? Eu mesmo estou em 2, e nem participo muito porque a gente vê a coisa passando muitas vezes. Já tivemos maior engajamento nisso, na época do CREF, do Conselho Regional de Educação Física, né? Dos CONFEFs, que obrigaram não, mas praticamente pressionaram aos mestres mais antigos, eu até entrei nessa, de voltarmos para a universidade, no caso para a educação física, né? Tivemos que completar as disciplinas para podermos ser habilitados, mesmo sendo mestres mais antigos, já dando aula há muito tempo, para sermos habilitados numa escola pública, numa academia, a lecionar capoeira oficialmente, vamos dizer assim. Então existe as vertentes da capoeira, que são a mais tradicional, a Angola, da qual todos os capoeiristas mais antigos vieram, e a capoeira da vertente regional, criada pelo mestre Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba. Então, quem ficou sendo o patrono da capoeira tradicional foi Vicente Ferreira Pastinha, mestre Pastinha. Então, hoje, até hoje, né, nós tentamos diminuir, minimizar pelo menos essas divergências viscerais entre essas duas vertentes da capoeira, criando movimentos de união dessas duas áreas, CDs, né, com a participação do falecido mestre Onça Tigre, um dos baluartes da história da capoeira, que morava aqui em Tabatinga e pouca gente conhecia, mas agora pode ver no YouTube a conhecer um pouco mais postumamente. Então, as políticas públicas hoje estão muito preocupadas não só com a capoeira, mas com o fair play em geral, né, do esporte. Então, isso foi muito difícil, participamos muito dessas discussões na área de arbitragem de capoeira, reuniões em São Paulo, participamos de várias. Então, existe um grupo muito grande. A gente achava que a capoeira fosse até começar a participar dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil pela primeira vez, mas eu já não afirmo isso com tanta veemência mais, porque já está muito próximo e as disparidades ainda são muito grandes. Mas acho que para não falar demais também, né, porque eu sei que é um pouco enfadonho a gente falar, a história, ela pode ser interessante, mas pode ser cansativa. Então existem várias formas de você encaminhar uma ideia, encaminhar um pensamento, mas acho que talvez a mais tocante, né, a mais sensibilizante delas seja fazendo um som, né, fazendo um sonzinho, porque a própria música, complementando, que a professora Bela já iniciou, ela conta a história da capoeira, porque numa época em que a capoeira esteve até proibida, né, e ela entrou no Código Penal da vadiação e da capoeira, né, tanto é que hoje os mais antigos não gostam de ser chamados de capoeiristas, eles gostam de ser chamados de capoeiras. Eu sou capoeira, porque o capoeirista é como o outro chamava a gente, né, o repressor, aquele que vem repreendendo desde a época da escravidão e muito antes. Então a capoeira já nasceu pluralista, né? Nasceu já o próprio nome tupi, a influência portuguesa e a influência afro muito grande, né? Na prática, o berimbau é o pai dos instrumentos de corda, o avô do piano, né? Um instrumento que era sagrado e ainda continua sendo, né? Mas tinha essa função de ser tocado por uma pessoa que tinha uma espiritualização muito avançada. Então, a capoeira, ela diz muito. Agora é intervalo, né? Então, eu vou pegar um berimbauzinho ali, fazer um sozinho.
Ah, sim, muito bem. Vou deixar um pouquinho aberto para quem quiser dar um retorno aí dessa parte inicial aí. Quiser fazer uma participação aí com a gente. Você já praticou capoeira antes? Eu já fiz um workshop, sério. Eu já fiz. Fazia com quem? Fazia com capoeira. Lá de Raiz do Brasil. Ah, Raiz, você sou o mestre Halil? O Ralil é aqui de Brasília, né? E o capoeira é lá de Formosa. Ah, esse muito mestre Halil. Bom, os mestres mais antigos eu conheço, por isso que eu pergunto para sentir mais ou menos qual era a raiz. Começou aqui e se expandiu de uma forma. Aqui em termos de Brasília, acho que o grupo que teve Benibazu, Raiz do Brasil, né? Uma expansão muito forte. Mas Até que ponto vale transformar a capoeira em esporte? em esporte, Eu vejo jamais, nunca. A esporte é um dos aspectos que você pode trabalhar na capoeira. Um dos esportes. Então, a própria capoeira, você não pode definir que é apenas luta e nem apenas dança. Por isso a gente fala em jogo da capoeira, né? Porque é uma dança de gladiadores ou uma luta de bailarinos. Então, essa polivalência da capoeira é que até arrepia, só de pensar. Já quiseram muitas vezes tirar o berimbau da capoeira, transformar em arte marcial. Não daria certo, eu sou completamente contra, né? Minha opinião. É porque você comentou sobre voltar nos Jogos Olímpicos, né? Ah. E aí o que eu vejo é a correlação também com as outras artes marciais, que elas perderam totalmente seu caráter original, né? O judô, o próprio karatê, que inclusive o karatê não tem um estilo definido. O karatê que é praticado nos Jogos Olímpicos é exclusivamente para os Jogos Olímpicos. E aí a pergunta foi em relação mais a isso. Talvez acontecesse uma coisa semelhante com a capoeira, né? Eu ouvi falar que nos Jogos Olímpicos não teria nem berimbau já, desanimei totalmente. Mas, quer dizer, sem o berimbau, até ouvir o berimbau tocado no CD e tal, já é diferente do que você fazer na hora, porque a gente constrói a energia, né? Então, eu acho que é possível trabalhar nessa vertente, até de alto rendimento, de atleta de alto rendimento na capoeira, existe, né? Os joelhos das pessoas é que se virem depois, porque é terrível, né? Como a gente sabe que o futebol também exige muito joelho. A capoeira tem muito tendão e tal, problemas por causa disso, né? Muito salto, muita coisa. A minha origem da capoeira não foi muito dessa não, sabe? Foi um jogo de capoeira muito difícil de encontrar hoje em dia até. Foi um jogo de dentro, um jogo, né, a gente chamava de 100% seguro. Já tivemos alunos ali, ex-combatentes, né? Da Associação de Ex-Combatentes, cadeira de roda, com 91 anos de idade, que lutou na Itália, não sei o quê, fazendo capoeira com a gente com total segurança. Crianças, quer dizer, você ensina de uma maneira ou aprende de uma maneira que você tem total certeza de que o seu pé não vai esbarrar em ninguém. No caso, de 10 anos, não teve um esbarrão. Até porque se tivesse, teriam terminado o projeto ali mesmo. Uma vez até o Popó foi lá, que agora é deputado, né? Aí o Popó, não o Popó da capoeira do Brasil, o amigo do Brasil, não é o Popó do jiu-jitsu, não, o Popó do boxe. Aí fizemos até uma prática lá de capoeira com ele e tal, foi bacana, mas ele falou um pouco dessa área, da importância e tal. Agora, o rumo que a gente procura dar para a coisa é totalmente educativo. E mais do que isso, sócio-educativo, né? De reintegração e não de diáspora, como acontece tanto quando o grupo não é totalmente bem conduzido. Isso acontece, infelizmente, muito. Então você cria rivalidade. Meu mestre, os meus mestres mesmo, lá em fora, Marco Aurélio, Moraes Barros, Reinaldo Teixeira Alves, mais o Marco Aurélio, não permitiam que a gente visitasse outras academias, que aliás eram muito poucas na época. Né? Não permitia que a gente participasse de uma outra roda. Isso a gente veio rompendo com o tempo. Mulheres não paravam na capoeira, poucas tentavam, e rarissimamente paravam lá, né? A gente não parava muito. Até que a gente criou um grupo feminino de capoeira, em 76. Primeiro grupo feminino de capoeira. Aí era uma atração, né? Toda apresentação de balé, chamava lá o grupo feminino de capoeira para mostrar como é que era um show, né? E depois a coisa ficou mais, até que a gente fez depois uma roda também de 12 horas de duração, em 79, isso também foi muito interessante, para criar essa história que hoje existe aqui de 24 horas, já há alguns anos, há muitos anos, nós já participamos algumas vezes, mas na época fazer uma 12 horas de roda era um negócio assim impressionante. Então a gente começou a criar um grupo alternativo de capoeira,
que era esse grupo que permitia uma nova visão da capoeira, mais interativa.